E aí, pessoal, o clima no Rio de Janeiro e um clube sem dirigentes. É isso que nós vamos falar. Um clube sem dirigentes diante de tudo que aconteceu de domingo para cá. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, placa em MDF do símbolo do Grêmio, o emblema do tricolor, para você ter a sua casa, para você ter, para decorar a sua casa, tem esse aqui, tem esse aqui, e tem algo muito importante aqui. Esse é um produto licenciado oficial do Grêmio, que você compra agora no WhatsApp. Isso mesmo, no WhatsApp que tem aqui na descrição do vídeo, você compra placa em MDF. Não é plástico, é em alto relevo. Esse produto, gente, é espetacular. E é oficial licenciado do Grêmio. Vá agora na descrição e compre a sua. E se você quiser revender, também tem uma opção. Fale com eles pelo WhatsApp. Você tem, inclusive, essa opção. Lembrando que o Natal está aí. Coloque o Grêmio na casa de todos. Dê de presente essa placa linda em MDF que você encontra aqui no WhatsApp. Gente, a manchete é um clube sem dirigentes. O que isso quer dizer? O Grêmio, historicamente, é um clube que tem os seus executivos, os seus membros da comissão técnica, os seus jogadores. Todos são remunerados. E o Grêmio tem um grupo de dirigentes, conselheiros, membros da diretoria, que são abnegados, que não são remunerados. Eles todos são gremistas que se dedicam ao clube e que durante mais de 100 anos fizeram a história do Grêmio. O Grêmio tem, então, essas duas parcelas. Quem comanda? Quem são os dirigentes? Os abnegados. Os abnegados. Pois o Grêmio, no jogo de sexta-feira, segundo informações que vêm do Rio de Janeiro, do Matheus Dávila e dos repórteres que lá estão, não terá nenhum abnegado comandando a delegação do Grêmio. A delegação, pelo que estão falando, será comandada pelo Diego Serri, o executivo de futebol. O que acontece? Após a volta do Grêmio à primeira divisão no jogo contra o Náutico e a viagem para o Rio de Janeiro, o Grêmio está trabalhando no Rio de Janeiro. Todos sabiam disso. O Grêmio amanhã pega um ônibus, vai jogar lá em Minas Gerais, em 5 horas e pouco de carro, de ônibus, e depois volta a Porto Alegre para depois, na última rodada, enfrentar o Brusque. O jogo, de fato, não vale muita coisa, mas isso tem um valor simbólico para o gremista. O presidente Romildo Bolzan e o Guto Peixoto, os dois dirigentes que estavam no Rio de Janeiro, que voltaram para Porto Alegre nessa quinta-feira, eles estavam chefiando a delegação, o presidente e um vice-presidente eleito. Eleito não, o Guto entrou depois, mas foi lá o Guto Peixoto, que é um dos vice-presidentes e um dos principais vice-presidentes hoje, ligado a Romildo Bolzan. E essa relação, ela me trouxe algo que não é legal. O Grêmio tem algumas situações que são institucionais, que são mensagens. E essa não é uma boa mensagem. Uma mensagem de uma diretoria que está terminando de forma melancólica, até com uma ironia muito ruim, porque é uma diretoria que nos recolocou algumas coisas importantes, porque nos colocou o título da Copa do Brasil, nos colocou o título da Libertadores, com o presidente Romildo. Então, é melancólico isso. Só que é importante a gente relatar. E aí eu tentei saber, porque muitos estão falando lá no Rio de Janeiro, que o clima é muito ruim, que o clima é ruim. Eu disse, que clima é esse que é ruim e que tem esse tipo de resultado, né, dos dirigentes não irem? O que os dirigentes, de alguma maneira, se sentem ofendidos de não ir? Por que isso? E claro que os dirigentes é que mandam no clube, por mais que tenha aqui um clima aqui ou ali, ele manda embora quem está com quem está fazendo errado. Mas existe esse constrangimento interno, tudo após a entrevista do Renato.
O presidente Romildo Bolzan ele deu uma entrevista para a ESPN e ele deixou passar uma ideia. Eu até estava lendo agora na matéria do Felipe Duarte do Clique RBS o trecho que o presidente fala sobre isso. E ele diz que quem conhece o Renato tem que conhecer o Renato e entender o Renato. E principalmente como conviver com ele exatamente durante essas situações. Se referindo à entrevista quando ele critica fortemente os dirigentes, e isso respinga nas costas de Romildo Bolzan. Como conheço ele há muito tempo e convivi com ele praticamente por 5 anos, e o retorno agora veio em uma situação que lhe permite dizer isso. O presidente, como sempre, né, o presidente é um conciliador. Nessa hora, em uma hora de retorno à Série A, depois do purgatório de um ano, tínhamos 3 situações para fazer. Ele fala um pouco do histórico, e depois ele diz, nesse momento do retorno, a coisa mais importante do líder é exaltar aqueles que contribuíram para a volta. E eu fiz isso, e acho que é isso que deveria ser feito. Fazendo um contraponto ao Renato, que na hora da volta resolveu chamar para a discussão quem esteve no passado, sobretudo os dirigentes do Grêmio, os dirigentes abnegados do Grêmio. E ali se sabe que foi o Oderich, que foi o Denis Abraão, que foi o Paulo Luz, nessa crítica. Só que esses são os dirigentes também que, de alguma maneira, o Denis Abraão não, mas o Oderich e também o Paulo Luz, que estiveram com o Renato em outras situações. Então esse constrangimento parece ter separado de vez algumas situações. O Grêmio, que internamente tem o Renato já como treinador para 2023. Internamente todos dão o Renato como certo para 2023. Nós já falamos sobre isso, que para mim tem muita coisa, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas muitos já dão o Renato. E já começa num clima desses. Mesmo que a gente saiba que de alguma forma estes dirigentes, eles lá não estarão, seja Alberto Guerra o presidente, seja Odorico Roman, esses dirigentes do dia a dia, de alguma forma confrontados com o Renato, não estarão. Mas o clima, mais uma vez, já começa com esse ranço que o Grêmio criou, sobretudo nos últimos 3 anos. Esse momento do Grêmio é um momento muito delicado e um momento que nós temos que pensar, nós temos que tentar evoluir, nós temos que tentar entender e enxergar. Agora é hora de conciliação, agora é hora de união e não hora de rompimentos para tentar de alguma forma comandar o processo sozinho. Imaginem vocês, num jogo oficial do Grêmio, nós não teremos, pelo menos até esse momento, estou gravando às 17h42, este momento não teremos dirigente do Grêmio no jogo, apenas os executivos. Aconteceu já na história, mas não foram muitas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.